Parece que ela caiu, professora. É, eu vi que agora parece que caiu. Vamos lá. Confirma para mim se vocês estão vendo o slide. Eu tô. Ótimo. Então, como eu mencionei, eu vou dar uma pincelada rápida, até mesmo que vocês têm, né, hoje em dia, a facilidade de acessar as aulas gravadas, né, recomendo quem perdeu, depois assistir com calma, já está disponibilizado para vocês lá, provavelmente na pós-aula daquele encontro, né, que é feita a gravação, sempre vai estar na pós-aula ou na pré-aula do encontro seguinte, tá? Depende da forma como está sendo postado o conteúdo. Então, vamos lá. Só admitir aqui, tem gente querendo entrar. Então, eu quero falar novamente desse conceito aí, né, da Associação Brasileira de Tecnologia de Alimentos, de Ciência da Tecnologia de Alimentos, para a gente poder resumir tudo que abrange aí essa disciplina, essa ciência da tecnologia de alimentos, tá? Na disciplina a gente vai tratar aí todos os métodos, todas as técnicas que envolvem aí, desde o preparo, armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição e utilização dos alimentos. Então, na aula passada a gente focou muito nisso, né? Falei dos principais objetivos, das vantagens que essa ciência da tecnologia de alimentos trouxe para a nossa maneira, né, de alimentar hoje em dia, os desafios que ela sempre encontra pela frente, busca formas, né, alternativas aí com essas técnicas de melhorar a maneira de entrega daquele alimento, de tornar os alimentos mais acessíveis a maior número de pessoas, de fazer com que o alimento tenha um aproveitamento na sua totalidade, tá? Então, a tecnologia de alimentos, ela está aí em cima desses 4 pilares, né? Ela faz a junção da biologia, da engenharia, da química e da nutrição, né? Estuda todas essas ciências, vamos dizer assim, para chegar na definição desse conceito e dessa ciência de tecnologia de alimentos, onde vai tratar toda a cadeia, desde lá da colheita do alimento até a entrega final, seja um produto in natura ou um produto altamente industrializado. Ela pega todo esse processo, tá? Aí, essa parte que fala da importância, né, bate novamente lá com a questão daquele conceito inicial. Então, assim, com o crescimento populacional, né, quando houve cada vez mais quando a população começou a se unir, a se socializar, a formar grupos, né, a formar vilas, cidades, quanto mais a população cresce, maior a preocupação e a necessidade de uma produção maior de alimento. Então, com isso, vários desses desafios foram surgindo, né? Então, por exemplo, a dificuldade de levar uma variedade de alimentos para todo mundo, porque determinados alimentos só conseguiam ser produzidos em determinada região, né? Porque não davam certo com o solo ou outros fatores. Por exemplo, a questão do transporte, tudo bem, esse alimento só pode ser produzido aqui, mas hoje em dia, né, a gente tem uma facilidade de locomoção, ao longo da história isso foi cada vez mais se tornando possível, então vamos transportar esse alimento para aquela região onde ele não é produzido. E aí, ele estraga, como que é isso? Então, hoje em dia, né, às vezes é até difícil de a gente pensar em todos esses detalhes, porque isso chega muito pronto para a gente. Mas se a gente parar para pensar, né, tem toda uma construção, tem todo o desenvolvimento para que isso chegue, para aquela maçã chegar bonitinha lá, né, no sacolão, a gente poder olhar se ela não tem nenhuma avaria, nenhuma imperfeição, né? Ainda acha assim, se tiver um defeitinho eu não vou levar, mas poxa vida, como essa maçã fez
uma longa viagem até a gente, às vezes, né? Pode ser que seja um produtor próximo, mas na grande maioria das vezes, esses alimentos, estou falando principalmente dos in natura, né? Eles se deslocam aí por grandes extensões aí. Então, todo esse pensamento, né? Preocupação, a gente tinha que produzir mais, mas como fazer isso da melhor forma, preservando os nutrientes, preservando a qualidade, preservando o conceito do que é qualidade comercial. A gente falou muito disso na disciplina de matérias-primas, né? Até discutimos lá, lembrei agora de você, Matheus, nós discutimos a questão da qualidade, né? Então, assim, para que tudo isso funcione bem, foi se deparando com os desafios e desenvolvendo maneiras, né, de fazer com que eles fossem eliminados ou minimizados, tá? Então, aí, a maneira de colher, a maneira de armazenar, a maneira de transportar, né? A maneira de processar, a maneira de envasar isso, de distribuir, né? De como oferecer isso no ponto final para o cliente. Então, isso tudo foi desenvolvido pela ciência e tecnologia de alimentos, né? Aquilo ali passou a se tornar realmente algo que precisava juntar esses 4 pilares para que fosse eficiente e para que pudesse levar, né, aí o maior número de alimentos com a maior variedade e melhor qualidade nesses quesitos todos, né, no que a gente entende de qualidade nutricional, qualidade sensorial, qualidade comercial, tá? Isso é o que a tecnologia de alimentos vai possibilitar. Aí tem um esqueminha, né? Desde a fruta até lá no copinho da gente, todos esses processos, como eu acabei de citar, né, vão ser tratados aí pela ciência e tecnologia dos alimentos. Aqui a gente falou um pouquinho da história, não vou entrar nessa parte. Depois, quem não assistiu, né, vai rever lá a aula. E os conservantes naturais, a gente começou a falar, né, dos primeiros conservantes aí que o homem descobriu, né, de maneira intuitiva, assim, né, com a sua percepção no que ocorria mesmo, observando, né, uma carne que era deixada ao sol e isso desidratava e com isso, né, prolongava a sua vida útil, uma fruta também, quando houve, né, a época das navegações com as trocas aí de especiarias entre um país e outro, né, a utilização aí em grandes escalas das especiarias, né, eles usavam, até falei na aula passada, para disfarçar o odor e o sabor da putrefação das carnes, né? Durante um bom período se comia a carne em estado de decomposição avançada, mas também descobriram aí a questão de muitas especiarias serem antioxidantes, né? Antibacterianas, isso tudo facilitou também e prolongou essa vida útil. E o fogo, né? Que fez a revolução aí, tanto na questão da maneira como a gente consome o alimento hoje, quanto também muito na questão da conservação e no aumento dessa vida útil dos alimentos, tá? Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Vou seguir em frente, então. Essa parte eu estou falando rapidinho, que a gente está revisando, tá? Então, com fogo, né, a questão da fumaça, que era, né, a defumação, a desidratação, que são aí formas de conservação, a salga mais o sol, né, que foi aí também uma das primeiras maneiras de se conservar, né, desidratando aí, tirando a umidade dessa carne, prolongando a sua vida útil, tá? Então aí, mais uma vez, fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessa ciência, né? Igual eu falei, elevação mundial da taxa de natalidade, aumento da produção de alimentos, são questões que foram ocorrendo, né, na nossa vida naturalmente e que geraram essa necessidade de fazer isso uma ciência para ter um controle maior, para conseguir alcançar os objetivos e as necessidades da população. Aqui tem as vantagens, né, da industrialização, quando a gente, né, aplica os processos técnicos aí, a gente tem a melhoria das qualidades sensoriais, do aroma, sabor, consistência, obtenção de sabores especiais, instituição de produtos especializados para uso dietético infantil e adulto, expansão da elaboração de produtos tradicionais. Então, a gente falou na aula passada muito disso, né, das vantagens,
que essa industrialização trouxe para o nosso dia a dia, para a nossa dieta alimentar, né? Às vezes a gente, quando pensa na palavra industrial, a gente pensa só do lado negativo, que realmente um produto ultra processado, né, altamente industrializado, não traz benefício nenhum. Mas tem os produtos que sofrem interferências industriais mínimas no intuito mesmo de preservação, de prolongar a sua vida útil, de permitir que isso chegue ao acesso de todos, de melhorar nutricionalmente, e que isso sim, né, é um grande ganho para a nossa alimentação hoje em dia. Então vamos lá, aqui já é assunto da aula de hoje, tá? Então agora eu vou falar já com mais calma aí para a gente poder entender melhor. Então, aí chegamos nas operações básicas em tecnologia de alimento, começando com as operações físicas, né? Então, isso aqui está falando das operações que ocorrem antes do invase, né? São processamentos aqui de ordem física que é feito em cima do alimento antes dele ser envasado, tá? Então, por exemplo, a moagem, né, na indústria farinheira é um processo físico que ocorre no grão, e que é uma operação da tecnologia de alimentos. Foi uma melhoria, né, uma modificação aí que houve através desse processo. As misturas que ocorrem em vários alimentos, de sólido com sólido, de sólido com líquido, de líquido com líquido, né, a indústria da panificação é uma das que se beneficiam dessas operações, mas várias outras dentro da alimentação também. A extração por prensagem, como é a indústria de óleos. A gente vai chegar nesses processos detalhados, tá? Que é só uma introdução do assunto, depois a gente vai entrar na tecnologia de cada grupo de alimento. Só admitir aqui um minutinho só. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu pauso e a gente vai esclarecendo. É melhor esclarecer de imediato, tá? Tô sentindo falta da Ana Maria, que estava na aula passada aqui de nutrição. Vamos lá, voltando. Tá aparecendo o slide aí para você? Só confirma para mim, por favor. Sim. Ótimo. Então, vamos lá, continuando, né, as operações de ordem física. Cristalização, conservação de frutas, a desidratação, né, conservação de carne, emulsificação da indústria do leite, das margarinas, né? Então, a gente vai depois entrar em detalhe em cada um desses processos, dessas operações, tá? Só para a gente entender os exemplos. Um minutinho, mais uma admissão. Gente, na próxima aula eu prometo já ter vencido o desafio de colocar isso automático, tá? Não precisa da gente ficar retornando toda hora. É porque hoje a gente entrou um pouco mais tarde, né? Porque eu até te mandei um e-mail falando que a gente não ia ver essa aula, só que a nossa outra aula foi cancelada. Aí a gente participa, entendeu? Aí quando der, a gente vai participando da sua aula também e vai vendo as aulas gravadas. Porque a gente tá entrando depois, né? Hoje tá atrapalhando o decorrer, mas não vai acontecer sempre. Desculpa. Não, excelente esse esclarecimento. Débora, eu não cheguei a ver o e-mail de vocês. Bom saber. Então, vai ter algumas ocasiões que vocês vão estar fazendo outra disciplina nesse dia. Então, não precisa eu ficar lá chamando vocês. Vocês já estão, todo mundo já tem um link, todo mundo já está ciente. A coordenadora, inclusive, tinha falado que você já estava ciente disso, né? Mas, então, eu acho que ela também não deve ter te avisado ainda. Pois é. E aí foi um custo para conseguir o link também. Foi a Erika que me mandou, né? Aí, mas é isso. Mas eu vou participar quando der e vou ver as aulas gravadas. Ótimo. Professor, eu também, viu? Para admissão automática, na hora que você vai criar o link, tem opção lá. Então, isso que eu falei, eu tenho que fazer isso, esse processo, tá, Matheus? Essa pessoa aqui é difícil. Vou fazer, tá? É porque às vezes acontece de entrar um pouquinho mais tarde. Então, hoje, vocês tenham a paciência de eu ir pausando para admitir, tá bom? Depois, a gente poderia fazer o seguinte também, criar um grupo de WhatsApp, né, com todo mundo dessa disciplina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu nome pedir a Isabel para deixar o nome, meu telefone lá no grupo de vocês,
ou então alguma de vocês anota, e dos meninos eu já tenho, a gente cria um grupo comum, eu acho que facilita a comunicação, se vocês não importarem, né? Ah, eu quero, eu acho uma boa. Né? Porque assim, o WhatsApp acaba que a gente vê com mais frequência, às vezes que o e-mail não fica fácil, tá? Então, no final da aula, a gente esquematiza isso. Vamos lá. Beleza. Então, continuando, né? Transmissão, né? Através do calor, por exemplo, a pasteurização, a esterilização, ou através do frio, a gente tem o resfriamento e o congelamento. E a evaporação, como, por exemplo, produção do leite em pó, né? Fica aí como um exemplo nesse caso. Agora, operações de ordem química. Então, a adição de aditivos, né? São aquelas... Os aditivos, principalmente, são aqueles vilões, né? Da indústria. Mas, em muitos casos, dependendo da dosagem ou de como isso é praticado dentro do processo, né? Isso não chega a ser um vilão, assim, uma maneira da gente aumentar essa vida útil desse produto. Então, os conservantes, corantes, espessantes, emulsionantes, são todos esses que estão nessa categoria de aditivos aí, que são operações de ordem química. Além disso, a extração por solventes na indústria de óleos, quando a gente chegar na tecnologia de óleos, a gente vai tratar, né, um capítulo só disso, a gente vai falar dessa questão da extração por solventes também, tá? Empregos de substâncias coadjuvantes. Aí está citando como exemplo fermentos na indústria de panificação, né? A indústria de panificação utiliza de fermento biológico, mas também, como a panificação envolve aí a parte que eles falam de panificação seca, que são os biscoitos e tudo, a gente está citando aí, no caso, os fermentos químicos. E as operações, né, aí de ordem biológica, ação de micro-organismos, as ações enzimáticas, que também são utilizadas no processo de conservação, né, prolongando aí a vida desse produto. A gente vai ver que tanto existem operações no sentido de adição, quanto no sentido de diminuição ou eliminação de micro-organismos e enzimas. Aí chegamos na parte com preservação e conservação. Então, acabei de falar, o último que a gente falou foi esses, né, de operações biológicas, né? Vamos começar falando da eliminação da microbiota normal e patogênica. Então, isso, através de processos, né, industriais, a gente vai conseguir ter uma preservação maior desse alimento, ter uma conservação através de ou diminuir, né, dependendo se é um micro-organismo que vai deteriorar aquele alimento, vai diminuir sua vida útil, ou se é um patogênio que vai levar a um problema, aí tem processos que vão estar eliminando ele, que é um grande ganho aí da tecnologia de alimentos, tá? Inativação de enzimas também produtoras de alterações. As enzimas são grandes responsáveis aí por esse processo, vamos dizer assim, de perda do alimento in natura, né? Elas agem na decomposição desses alimentos, então existe um foco muito grande da ciência e tecnologia de alimentos em cima disso, de eliminar, inativar essas enzimas. A gente vai ver isso focado em cada tipo de alimento, tá? Armazenamento. Então, como eu falei lá no início, quando a gente estava relembrando a aula passada, é uma ciência que vai começar preservação e conservação, armazenamento, a preservação e conservação no armazenamento, vai desde o cultivo até a entrega do produto final, tá? Então, no armazenamento, manter o alimento livre de deterioração, né? Então, evitar que isso ocorra. E, geralmente, esse processo ocorre no armazenamento por conta de temperatura que está muito alta, que está muito baixa, né? A umidade quando não é controlada, a gente vai ver que o desafio da ciência e tecnologia de alimentos foi pensar mesmo em todo esse estágio focado em cada tipo, cada grupo de alimento, porque cada um tem uma necessidade de como vai ser colhido, de como vai ser armazenado, processado e assim por diante, né? Até o final de todo esse processo industrial.
Então, foi esse o desafio. Tem uns que precisam de ter uma umidade maior, tem uns que tem que ter uma umidade menor. Então, esse controle, tá? A absorção de odores estranhos, né? Tem alguns elementos que captam, né, odores aí com muita facilidade. Então, o ambiente onde vai ser armazenado tem que ser pensado nisso, né? As matérias-primas, de acordo com a sua procedência e particularidades próprias, exigem diferentes tipos de processamento, que é isso que eu falei. Então, é esse olhar, né, que foi necessário ter para cada grupo de alimento, para cada tipo de matéria-prima, e o desenvolvimento mesmo de técnicas, de processos ali, para resolver cada problema que existia ao longo dessa cadeia, minimizando, né, coisas negativas e potencializando aquilo que poderia ser melhorado e entregue de melhor forma para o consumidor final. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, a matéria-prima vai ser, né, classificada e dividida de origem animal e origem mineral. Então, de origem animal, a gente tem as carnes, né, de todos os tipos, os leites e os pescados. De origem mineral, a água mineral, o sal, né, todo tipo de sal vai estar incluso aí de origem mineral. Aí eu coloquei uma ilustração, né, onde tem a água, tudo para fazer referência a isso. Temos aí vários tipos de carnes e outros alimentos que estão dentro da classificação de origem animal. E sal, independente se ele é refinado, se ele é grosso, se ele é flor de sal, ele vai estar dentro do grupo dos minerais também. E o grupo aí, a classificação da matéria-prima de origem vegetal já é um grupo, né, super extenso e mais desafiador para essa ciência de tecnologia de alimentos. Então, a gente tem aí os cereais, todos eles, as hortaliças, as frutas, e a gente vai tratar depois de cada grupo, tá? Os leites, os vegetais, né, oleaginosos, e aqui também, mais uma vez, uma imagem para estar ilustrando. Então, coloquei uma imagem com alguns oleaginosos, com alguns vegetais, com leites, e assim por diante, fazendo referência aí a essa classificação do grupo de matérias-primas de origem vegetal. Pode dar sequência? Tá muito rápido? Tranquilo? Perguntas? Tranquilo, pode dar sequência. Pode dar sequência. Ótimo. Matéria-prima, produtos industrializados ou alimentícios, né? Às vezes pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? Então, a gente vai começar agora a definir o que é matéria-prima, o que é um produto alimentício e o que é um produto industrializado, tá? Então, a matéria-prima é, de modo geral, o alimento na sua forma natural. O industrializado ou produto alimentício, ele é obtido após algum tratamento físico, químico e ou químico, né, da matéria-prima, que são aquelas operações que a gente citou lá na frente. Então, após, né, alguma daquelas operações, a gente vai obter aí se esse alimento é um produto alimentício ou se ele é um produto industrializado. Então, o resultado de uma sequência de operações ou processos que podem ou não alterar de modo profundo as características e a composição da matéria-prima. Então, quanto mais processado, quanto mais ele sofre alterações físicas ou químicas ao longo do processo industrial, mais ele vai sendo classificado como um alimento industrializado, tá? Mas a gente vai ver que entre a matéria-prima e o alimento industrializado, a gente tem aí, né, o produto alimentício, desculpa, que é quando ele sofre alterações com menor impacto. Vamos entender isso melhor aqui na frente. Então, eu coloquei uma ilustração aí, né, de um produto alimentício e de um produto industrializado. Então, aqui, por exemplo, essa salada, né, ela teve uma modificação pequena, sofreu uma alteração, que é o processo de picar, né, destemperar e tudo. Então, ela não está a matéria-prima in natura, né, ela tem aí um pequeno, sofre nada que vai ter adição
aí de algum produto químico, é mesmo o corte, a maneira como ela está sendo servida, que sofreu algum tipo mínimo de beneficiamento. E do lado direito, a gente tem aí já esses produtos, né, inclusive na foto aí, bem processados, bem industrializados, que a gente mal reconhece aí na caixinha, né? Tem uma, como é que fala? Um corredor aí completo deles, tá? Então, vamos agora entender um pouquinho melhor isso, né? Olhando esse esqueminha aqui, que vai facilitar para quem, às vezes, ficou com um pouquinho de dúvida. Então, a gente tem a matéria-prima, que pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal ou de origem mineral, como, né, a gente viu nos slides anteriores, lá quais são os alimentos que estão em cada grupo, né? De maneira macro, a gente viu isso. Então, esse alimento, depois de sofrer adição de aditivo e ou adição de nutrientes e ou processamentos tecnológicos de ordem física, química ou biológica, vai se tornar um produto industrializado ou alimentício. Então, o que eu acabei de falar, quanto mais, né, efeito, quanto mais processo, quanto mais adição aí ocorre nessa matéria-prima, mais ele vai ficando um produto industrializado, tá? Então, a gente tem aí produto alimentício sem modificação, né? É o in natura, né? Seria igual aqui desse slide anterior. Até vou fazer uma correção. Eu falei que esse aqui não é in natura, é sim. A questão é que ele sofreu uma modificação só, né? Não está entregue a cenoura, por exemplo, que tem uma cenoura, né? Não está entregue a cenoura com casca e toda, ela já foi descascada, ela já foi, né, picada. Então, é um processamento pequeno, modificação dele, nada que impactou, ele continua sendo considerado natura, tá? Alimentício, ele já vai deixa de ser a matéria-prima, porque ele sofreu esse corte, essa modificação, mas que não deixou de ser um produto alimentício in natura. Produto alimentício com pequena ou ligeira modificação. Então, quando às vezes ocorreu por exemplo, vou pegar um brócolis e vou branquear, né? Fazer um processo de branqueamento. A gente vai falar sobre esses processos aqui. Então, uma modificação pequena. O produto, quando ele tem uma grande modificação, então ele já foi processado, teve a adição aí de algum aditivo, ou foi completado com uma carga de nutriente, então já teve uma modificação, né, maior. O produto alimentício transformado, que são esses produtos que a gente fala ultraprocessados, onde, né, na verdade, você praticamente não reconhece aí qual que é a matéria-prima original, né, antes desse processo todo. Então, aqui alguns exemplos, né, mais uma vez, desde do produto menos processado, aqui a gente tem um latado que já é transformado, né, aqui a questão dos queijos também. Então, umas imagens representando esses tipos de produtos alimentícios industrializados. Agora vou só passar para o outro slide, que esse aqui era da primeira aula que ficou para hoje. Um minutinho. Se quiserem fazer alguma pergunta enquanto isso, pode fazer. Confirma só para mim se está aparecendo aí para vocês. Aqui está aparecendo, professora. Aqui também. Perfeito. Deixa eu chegar onde a gente estava. Paramos aqui, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais. Vamos tratar, né, cada vez mais aproximando para ficar facilitado o entendimento disso. Os produtos alimentícios, sem modificação. Tratamentos industriais praticamente não interferem a composição e os aspectos originais da matéria-prima. Então, por exemplo, hortaliças frescas, frutas, água mineral, ovos. Então, o que é essa modificação? Às vezes, por exemplo, a indústria que trata, né, a questão dos ovos, muitas delas hoje em dia fazem um processo ali
de limpeza desses ovos. Às vezes tem algumas, né, que são assim, marcas mais caras que até removem aquela película natural protetora do ovo, faz o processo de desinfecção, recobre com um produto tipo uma cera para impermeabilizar novamente aquela casca que é porosa. Então, isso é, né, um processamento industrial, mas no final a gente tem a entrega do ovo com aquelas características iniciais, né? Então, não tem grande modificação. Né? As frutas e hortaliças também tem a ver com, às vezes, algum produto ou processo que vai da sua colheita até ela chegar lá no sacolão, onde você vai retirar, né? Então, aquela interferência, por exemplo, industrial nesse processo, que acontece nos estágios iniciais, que é o estágio da colheita, no estágio do armazenamento e do transporte, mas que não faz modificação nessa matéria-prima, né, no sentido de composição, né, e o aspecto visual. Então, continua sendo lá a cenoura, o pimentão, mas ela teve, né, todo essa primeira introdução, essa primeira interferência desde a sua colheita. A água mineral, que é invasada, então tem esse processo de invase, mas que também não vai alterar. Então, falando desses exemplos que foram citados aí, mas existem outros produtos que vocês, né, pararem para pensar, eles vão estar enquadrados aí dentro desses produtos alimentícios sem modificação. Com pequena ou ligeira modificação. Não apresenta alterações químicas da matéria-prima que lhes deu origem. Então, vai ter alteração, às vezes, de textura e tudo, mas sem adição química. Por exemplo, os concentrados, né? O suco concentrado, eles têm esse processo de concentração que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, que vai reduzir a sua umidade até 40%. Mas não há interferência aí de adição de nenhum produto. Isso é feito de maneira natural. Os secos, né, através do processo com calor e tudo, mas não há adição química, tá? Os secos, né, que são alteração no teor da umidade por evaporação. Aí tá entre 80% a 85%. Então, por exemplo, aí o arroz, o feijão, o milho, os grãos, né, que lá da colheita, para depois até chegar ao processo de ser envasado, distribuído, ele tem que perder, né, essa umidade para que não prolifere ali, fugiu a palavra agora, os bichinhos, né, que fazem o processo de carunchinho, vamos colocar assim, para que não haja proliferação de fungos, nem nada que vá fazer com que esse produto sofra avaria e que não chegue dentro daquela validade prevista. Então, primeiro, ele passa por esse processo de evaporação para que consiga ser envasado e tenha uma vida útil maior, tá? Mas sem adição de produto químico. Os resfriados, né, que vão ter aí a sua conservação através da temperatura controlada, uma temperatura baixa, mas que também não tem ainda a adição de químicos. E entendam que tem alguns produtos que sofrem processo de concentração, que sofrem processo de evaporação, que sofrem resfriamento ou congelamento, que é o que nós estamos citando aqui nessa categoria de pequena ou ligeira modificação e que tem adição química, tá? Mas alguns, né, vão estar dentro desse quadro, porque não apenas esse processo é o suficiente para o seu armazenamento e a sua conservação. É o único processo que ele vai sofrer nessa cadeia, tá? Tem outros que vão sofrer além desses processos, outros, a gente vai ver isso lá na frente, às vezes é combinado dois tipos, né, 2 métodos de conservação, mas aqui no caso está falando aqueles produtos que só vão sofrer, por exemplo, esses tipos de processo que vão fazer com que ele fique dentro dessa categoria de produtos alimentícios com pequena ou ligeira moderação. E os congelados também, né, que são armazenados em temperaturas muito baixas e que também vão ter essa conservação por conta disso e não por conta de adição de produto químico. A grande maioria é de ordem física, né, e não de ordem química. Aí agora a gente vai ver os com grandes modificações, né? Eles sofrem alterações tanto nas características físicas quanto nas características químicas, né, da matéria-prima de origem. Então,
principalmente os produtos pasteurizados ou esterilizados. A gente vai ver os pasteurizados, produtos ácidos, né? E os produtos não ácidos aí, que geralmente vão ser submetidos ao processo de esterilização. Então, a gente vai estudar também o que é pasteurização, o que é esterilização, tá? É só uma classificação primeiro desses produtos, dessas matérias, né, primas, aí nesses grupos de matéria-prima, produtos alimentícios e industrializados, tá? Então, quando sofre, né, um desses dois processos, a gente tem essa interferência química e física e, por isso, considera como um produto alimentício com grande modificação. Aí, continuando, né, os salgados e defumados, que são obtidos aí pela diminuição do teor de água, mais a adição de sal, né, como as carnes secas, carne de charque, presunto, salames, que vão estar aí também nessa categoria. E aqueles que são transformados, né, que são produtos que após a industrialização não vão apresentar aí características lá da sua matéria-prima de origem. Então, através do processo, eles são totalmente modificados e ali geram um produto novo, né? Como alimentos fermentados, pães, iogurtes, vinagre, balas e caramelos, bebidas fermentadas, chocolates, condimentos ou temperos. São produtos que vão estar aí dentro desse grupo. Mais, né? Outros exemplos: gomas de mascar, produtos transformados derivados do leite, massas alimentícias, refrigerantes e refrescos. A gente olha essa imagem aí, né? Lembra muito desses alimentos, sim, altamente industrializados. Então, aqui, nessa sequência da disciplina, a gente vai ver aí como que é feita a conservação dos alimentos, como que os alimentos são conservados, né? Através. Alguém falou alguma coisa? Através do calor, através do frio, do controle da umidade, né? Tanto com o processo de defumação quanto o processo de desidratação, através de irradiação, de revestimento, de fermentação, de aditivo de alta pressão, de uso de membranas, né, que são o processo de filtros. Então, a gente vai ver todos esses processos de conservação desmembrados aqui ao longo do semestre, tá? Começando aí pela conservação através do uso do calor, né? Qual que é a importância da conservação através do uso do calor? Proteger os alimentos contra a ação de micro-organismos e de atividade de enzimas, né? Para assegurar o menor grau de alteração física, química e sensorial pelo período de tempo mais longo possível. Então, aumentar a disponibilidade e variedade de alimentos. Sempre o processo de conservação visa aumentar a disponibilidade e variedade de alimentos. E o calor, né, essa conservação através do calor, muitas vezes ela é tão eficiente que muitas vezes é só esse processo através, né, seja qual é o tipo da conservação que vai ser aplicada, ele é suficiente ali em toda a cadeia de desenvolvimento, de processamento daquela matéria-prima, né? Enquanto outros métodos de conservação, a gente vai ver lá, né, que às vezes precisa, como eu citei, de combinar dois tipos de conservação diferentes. Então, tratamento térmico, né? Alimentos de baixa acidez, com pH, né, menor que 4,5, faça um tratamento térmico para minimizar possíveis riscos à saúde devido à contaminação com micro-organismos patogênicos, né? Aumentando assim a sua vida útil, né? O tempo de prateleira, shelf life, que a gente fala, né? Os alimentos ácidos, né, com pH maior que 4,5, esse processo de tratamento térmico visa, né, aumentar também a sua vida, né, seu tempo de prateleira por vários meses, destruindo aí micro-organismos deteriorantes e inativando as enzimas, que são aí o que vai agir sobre essa matéria-prima, né, fazendo com que ela seja
decomposta rapidamente. Então, através do tratamento térmico, a gente aumenta a vida útil desses produtos. Aí aqui tem uma escalazinha de pH, né, com os produtos aí, cada cor de acordo com o pH. Aqui os alimentos com pH menor, né, abaixo de 7, que são mais ácidos, né, leite, tomate, café, assim por diante, e os alimentos com pH mais alcalino, né, que vão estar aqui à direita. Não só alimentos, né, gente? Aqui nessa tabela não tem só alimentos, né? Estou falando automático, agora que eu olhei. Tem aí outros produtos em geral que estão classificados aí por pH. Então, né, a questão do binômio tempo-temperatura é a chave no tratamento térmico, né, diante da conservação, né, inativando as enzimas, eliminando os micro-organismos patogênicos. Isso é uma coisa que é muito importante, principalmente o pessoal da gastronomia aí, né? Quem é da nutrição vai tratar isso com atenção especial ao longo do curso. Mas a galera da gastronomia tem, às vezes, poucos momentos onde tem um contato, assim, com essa questão de como que a gente faz esse controle, né? Nos alimentos, evitando aí a sua perda e tudo mais. Então, uma das chaves, né, da gente entender para uma conservação maior do alimento e um controle maior de possíveis problemas, né, através de contaminação e tudo, é entender essa chave que é aí o binômio tempo-temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor a necessidade do tempo, né? Menor o tempo que eu devo submeter aquele produto àquela temperatura. Quanto mais baixinha a temperatura, maior o tempo. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, então é fácil, coloca logo, aquece logo, põe na temperatura alta, porque aí já elimina, né? A maioria dos micro-organismos aí, até aqueles que são termorresistentes, que precisam de uma temperatura muito alta. Mas a gente tem que lembrar sempre, né, que a temperatura muito alta, ela também tem a questão negativa, que é a perda de nutrientes, né? Deixa desnaturado, né? O alimento, então vai desidratar ele, vai alterar ele no sentido sensorial, vai diminuir a sua fonte mesmo de vitaminas. Então, existe um equilíbrio. A gente tenta o tempo inteiro fazer esse equilíbrio entre oferecer uma segurança, né, para o consumo daquele alimento, que isso é uma coisa que a ciência do alimento pensa o tempo inteiro, de oferecer um alimento seguro, né, com uma qualidade sensorial, né, voltando lá naquelas definições lá do início, né, e também mantendo a questão nutricional. Então, a gente precisa ter esses 3 pontos em casamento, tá? Então, aqui tem um gráfico que mostra, né, os tipos aí de principais tipos de micro-organismos patogênicos e como que eles são eliminados de acordo com a temperatura, sendo aqui aqueles que são eliminados com uma temperatura mais baixinha, né, e aqui os termorresistentes, aqueles que precisam de uma temperatura mais alta, tá? A salmonela aí, né, é muito comentada no meio da gastronomia, mas a gente sabe que não é o único vilão, né? Cada tipo de matéria-prima, né, vai oferecer aí um micro-organismo que às vezes está presente nele específico e que precisa de um tratamento de temperatura, ou seja, outros métodos que a gente vai ver de inativar ou eliminar, adequado para aquele tipo de micro-organismo, né, visando aí a gente manter esses 3 pilares, que é a qualidade, a nutrição, né, e a segurança. Então, aí, um dos métodos, aliás, os métodos de conservação pelo calor, a gente tem o branqueamento, tem a pasteurização, a esterilização comercial, né, esterilização comercial e a tindalização. Então, aqui na imagem direita, a gente tem aqui a imagem do método de branqueamento. É um método para quem, acho que para todo mundo mais comum, né, que a gente faz muito em casa e que na gastronomia também é um dos primeiros aí que se aprende, né, para quem já não tem o hábito de fazer ou não o faz de forma correta, né, que é onde a gente tem aqui, ó,
vamos tratar, né? Outra branqueamento ou blanchir, né? Blanchir em francês, que é esse processo aí de aquecer o alimento com uma temperatura X e depois resfriar ele, tudo com temperaturas moderadas, né? Com a finalidade de inativação enzimática de micro-organismos, de abrandar textura e para favorecer a fixação de cor em frutas e hortaliças, né? Às vezes, muitas vezes na gastronomia, o foco inicial desse cozinheiro não é tanto a questão dos micro-organismos e das enzimas, mas sim essa questão da textura e da fixação de cor, né? Por exemplo, realço, verde, tudo, né? Por conta dessa questão dos componentes ali presentes naquela matéria-prima. Mas é sempre importante saber que é um método de conservação, né? Que ele vai fazer também esse processo de inativação enzimática e de controle desse micro-organismo presente ali. Então, ele tem toda essa função, e não apenas uma função de questão de textura, né, e de coloração naquele alimento ali no final, tá? Então, as reações enzimáticas, elas podem causar alterações que não são desejáveis nas propriedades nutricionais e características sensoriais de frutas e vegetais durante a estocagem. Aí tem um exemplo aí, né, de enzimas que vão agir nas frutas e vegetais que vão provocar essas alterações indesejáveis, e aí o processo de conservação, que é o branqueamento, vai agir diretamente nesse ponto, evitando que isso aconteça. Então, é um pré-tratamento realizado entre o preparo da matéria-prima e operações posteriores. Então, ele geralmente é um dos tipos de conservação que vem em casamento com o outro, né? Por exemplo, há muitos produtos, muitas matérias-primas, e aí a gente não vai chamar mais de matéria-prima, né? A gente vai chamar de produto alimentício, com pouca modificação, que são assim, congelados, por exemplo, vai fazer uma cenoura picadinha para congelar, uma cenoura baby, um brócolis, alguma coisa assim. Você faz um processo de branqueamento antes do congelamento, é o ideal, né? Então, com isso, a gente vai casar dois métodos de conservação, que é um através do calor e o outro através do frio, né? Eles em casamento aí acabam sendo ideais, perfeitos para a gente estar aí ajustando tanto essa questão, né, do controle enzimático, do controle microbiológico, quanto também essa questão toda sensorial e desse produto, tá? Então, o branqueamento é um processo de conservação de alimento que consiste na imersão do alimento em água fervente, ocorrendo o cozimento por um curto período e, em seguida, esfriado imediatamente em um recipiente com água gelada. Então, nessa imagem aqui, né, fica bem claro isso, está lá, né, os aspargos ali na água quente e depois eles vão ser passados para água com gelo. Usa-se principalmente para carnes, hortaliças, frutas que se pretendem congelar. Fatores que influenciam o tempo de branqueamento. Então, há uma alteração no tempo, que ele fala assim, por um período curto, né? E em seguida esfriado. E aí vai ter um tempinho para cada tipo de alimento. Então, tipo de fruta ou hortaliça, isso vai variar, se é cenoura, se é batata, se é espinafre, né? Cada um tem um tempo com relação a principalmente essa questão sensorial, né? A dimensão dos alimentos, se está picado pequenininho, se ele está em tamanhos grandes, o método de aquecimento, né? Como que foi feito o aquecimento aí dessa água fervente, os tipos de enzimas presentes naquela matéria-prima original. Então, isso tudo influencia no tempo desse branqueamento, tá? Então, cada fruta ou hortaliça que vai sofrer esse tratamento através do calor, precisa ser analisado isso. A gente não pode padronizar, né? Porque senão alguns alimentos vão sair com uma textura indesejada, às vezes muito cozido e tudo, e outros podem acabar saindo cru também. Então, cada um, né, nesse sentido do aspecto de textura e de sabor, tem que ser pensado.
Agora, com relação às enzimas, né, aos micro-organismos em geral, vai eliminar aquelas que estão ali naquele grupo que precisam de uma temperatura mais baixa, tá? Então, isso só entra, né, nesse fator binômio tempo-temperatura, né, com relação a esse grupo mais baixinho. Quando a gente precisa, né, combater um micro-organismo que sabe que é comum daquela matéria-prima e que é mais resistente a temperaturas mais baixas, aí a gente já entra com outro método de conservação através do calor, com temperaturas mais elevadas, tá? Então, por isso também que, às vezes, nesse quesito de tratamento microbiológico, né, quando não é um alimento que pode ser submetido a uma temperatura mais alta, a outro método de conservação através do calor, se faz aí esse casamento com o congelamento, que também vai agir no sentido de controle microbiológico, tá? Então, comumente aplicada a vegetais antes da desidratação, antes do congelamento e antes do enlatamento. Então, os vegetais geralmente sofrem o processo de branqueamento, né? E depois vão aí para outro processo, como a gente acabei de citar do congelamento, além disso, a desidratação ou o enlatamento. Então, isso tudo para a gente sempre manter a questão dos 3 pontos, que é a questão nutricional, a questão sensorial e a questão de controle microbiológico, tá? Então, por isso, né, eu estou reforçando isso, porque às vezes falam assim, mas por que já não congela logo? Por que já não desidrata logo? Porque esses 2 métodos em casamento vão, no final, ter aspectos positivos nesses 3 pontos. Com relação ao branqueamento, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Pode falar, viu, gente? Estamos aqui para isso. A pasteurização é mais comum, né? Não, branqueamento também é comum, mas pasteurização acho que todo mundo sabe, ou então, né, pelo menos o nome pasteurização é uma coisa comum no nosso dia a dia, porque a gente convive com vários produtos pasteurizados que fazem parte da nossa dieta diária, né? Então, é um método que tem esse nome em homenagem a Louis Pasteur, que foi o primeiro a perceber que havia essa possibilidade de inativação dos micro-organismos deterioradores em vinho por meio da aplicação do calor. É um tratamento térmico brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas menores que 100 graus. Então, o objetivo é destruição de micro-organismos, de micro-organismos patogênicos associados ao alimento em questão. A redução de bactérias deteriorantes de baixa resistência ao calor. Então, ainda é considerado um processo de aquecimento, de conservação com aquecimento branco, tá? A pasteurização. Então, por exemplo, aqui eu peguei esse esqueminha do leite, há o processo de aquecimento e depois passa pelo processo de resfriamento. Isso é feito em alguns alimentos, a gente vê isso sendo feito de maneira manual, até, por exemplo, tem gente que vai fazer algum produto fazendeiro e tudo, que vai fazer algum produto para venda e ele faz um processo de pasteurização dentro, né, da sua fazenda, entendendo como que funciona o processo, mas sem que isso seja todo automático, vamos dizer assim. A gente vai ver isso quando chegar na parte do leite, por exemplo, né? E tem a indústria onde isso vai todo através de tubulação, né? Passa pelo processo de calor e depois automaticamente já migra para o processo de resfriamento. Então, tem aí como objetivo secundário aumentar a vida de prateleira do alimento, reduzindo as taxas de alterações microbiológicas e enzimáticas. Porque quando se faz esse processo para eliminar os micro-organismos patogênicos, consequentemente, há um controle e inativação aí das enzimas e dos demais micro-organismos, né? Então, por isso que existe
até muita discussão com relação à pasteurização, com relação a outros processos que a gente vai ver, né? Além da pasteurização que ocorre quando a gente chegar na parte da tecnologia dos leites, né? Que hoje em dia acaba que a gente consome um leite muito pobre na questão nutritiva, né? Mas que é esse desafio aí de prolongar essa vida útil, né? Eliminar esse fator patogênico, né? E manter essa questão nutricional. Mas essa polêmica que eu tenho certeza que vocês vão ter aí opinião para dar, a gente deixa lá para quando a gente entrar em foco na parte do leite, tá? A gente vai discutir sobre isso, eu quero saber a opinião de vocês quando a gente chegar lá. Os produtos pasteurizados podem conter ainda muitos organismos vivos capazes de crescer, né? Por isso, ele tem um tempo de prateleira limitado. Aí a gente vai ver que também, né, que faz parte de toda essa ciência, tecnologia de alimentos, geralmente vai fazer aí, no caso, o casamento com o tipo de invase, né? Aí, por exemplo, a embalagem Tetra Pak, que a gente vê hoje tanto, né? Ela vai, junto com o processo de pasteurização, aumentar ainda mais esse tempo de prateleira, porque ela, né, pela maneira como ela já é pensada e formulada, ela evita aí a proliferação desses micro-organismos que estão vivos lá, porque a pasteurização, como a temperatura não é tão alta, ela ainda vai preservar aí esses micro-organismos, tá? Assim, a pasteurização é muitas vezes combinada com outros métodos de conservação, né? Que é a questão das embalagens herméticas que eu acabei de citar, mas também refrigeração, às vezes o leite fica, né? Estou pegando o exemplo do leite, mas são vários outros produtos pasteurizados, tá? Às vezes vai ficar, né, sob refrigeração, às vezes vai adicionar um conservante químico, né, para ajudar a aumentar esse tempo aí de prateleira, ou até mesmo produtos que podem ser pasteurizados e congelados também. Então, dentro da pasteurização, existem dois tipos de pasteurização, a lenta e a rápida. Então, a cada indústria, pensando assim no tipo de matéria-prima, vai adotar um método de pasteurização mais indicado para aquele produto, tá? Na pasteurização lenta, emprega-se uma temperatura mais baixa e um intervalo de tempo maior. É o binômio tempo-temperatura. Então, quanto mais baixinho, maior tempo. Né? Se é maior essa temperatura, menor tempo. Sempre pensa assim, tá? Se eu não vou aquecer muito, então eu preciso deixar um período maior. Então, viáveis para pequenos volumes, né? Então, assim, queijarias, leite de cabra, entre outros exemplos aí seria, né? Essa questão da temperatura aqui, 65, alguns colocam 70 também, varia entre 65 e 70, tá? Por 30 minutos. Então, por conta de ser 30 minutos, acaba sendo, né, menos utilizada, porque é mais demorada, então vai consumir mais energia, né? E a redução aí é de 95% das bactérias. A pasteurização rápida, né? Só um minutinho. Ela já vai ser uma temperatura maior por um tempo menor, né? Então, aí acima de 70, como eu falei, né? E aí isso reduz, cai para 15, 20 segundos. Então, isso é tudo pensado. Se a indústria adota 72, ou 73, ou 74, esse tempo vai variando aí, tá? Correspondente. É um processo mais rápido, contínuo, ideal para grandes volumes e tem uma eficiência maior também. Então, ele é mais utilizado pela indústria. A esterilização, né, outro tipo aí de conservação através do calor, ela é um processo onde é utilizada uma temperatura mais alta. E com isso, o nome já fala, né, esterilizado. Então, ele elimina ali todas as formas de micro-organismo e até os esporos. Então, assim, no caso do leite, a esterilização não é muito utilizada porque com esse aumento praticamente não é utilizada, né, por conta
que essa elevação muito grande da temperatura vai aí interferir na cor, às vezes no sabor e também principalmente na questão, né, nutricional aí presente naquele alimento. Então, se adota muito na indústria do leite, que é o que a gente está pegando de exemplo, a pasteurização rápida, tá? E existe, né, a esterilização comercial, por isso que lá no início eu coloquei esterilização comercial já de vez, né, assim, em vez de citar nos métodos só a esterilização, porque essa, assim, já é, assim, equilibrada, visando aí a questão comercial, pensando no que é aceitável pelo mercado, né, no sentido no sentido sensorial, aí no pilar sensorial que a gente está falando, né. Então, não atinge o tempo e temperatura que tornaria o alimento totalmente estéril, né, um pouquinho abaixo, mas é acima da pasteurização rápida, tá? O alimento tratado não se tornaria interessante, né, se ele fosse totalmente esterilizado por conta dessas alterações sensoriais. Então, a esterilização comercial é um tratamento térmico que inativa todos os micro-organismos patogênicos e deterioradores que possam crescer sob condições normais de estocagem. Então, quando é uma esterilização comercial, esse produto vai ter aí essa vida útil dele estendida mais do que teria em um produto que apenas passou por uma pasteurização, mesmo que seja uma pasteurização rápida, tá? Os alimentos comercialmente estéreis podem conter um pequeno número de esporos bacterianos termorresistentes que não se multiplicam no alimento. Então, no caso da comercial, ela não vai eliminar os esporos também, tá? Então, ideal é o maior tempo de exposição ao calor possível, temperaturas mais altas, né? Isso minimiza as possíveis perdas nutricionais e sensoriais e atinge bons resultados no que se refere à segurança microbiológica. Então, no caso da esterilização comercial. E a outra, né, pasteurização ou esterilização, o HT, também denominado processamento asséptico. Então, são temperaturas de esterilização mais altas por tempos mais curtos. O produto é esterilizado antes de ser envasado em um ambiente estéril e em embalagens previamente esterilizadas. Então, isso já entra na parte do invase, já feito esse processo. Tá? Então, não tem, né, ele vai ali, ele vai todo estéril para dentro da embalagem, o que vai propiciar uma validade ainda maior, porque essas embalagens, né, o HT, já são pensadas em manter essa conservação. Então, produtos de leite, sucos concentrados de frutas, cremes, ovos, misturas para salada, molhos, etc., uma variedade de produtos passam por esse tipo de método de conservação. A vida de prateleira, no mínimo, 6 meses sem refrigeração. Então, também utilizado por muitas indústrias aí da alimentação. Depois a gente vai também ver isso de novo. O leite UHT, então, vai ser aí, passar por um processo de 130 a 150 graus, né? Aí você pensa assim, nossa, mas se o outro ia impactar na questão de coloração e tudo, mas esse é muito alto, mas muito rapidinho, olha para vocês verem, são segundos, né, que ele passa por essa temperatura. Então, entende-se por leite UHT, o leite homogeneizado, a gente vai ver o que é essa questão de homogeneização do leite quando entrarmos na tecnologia do leite, tá? Que foi submetido durante 2 a 4 segundos a uma temperatura de 130 graus, mediante um processo térmico de fluxo contínuo. Imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Então, aí a eficiência com relação, né, à eliminação dos micro-organismos é quase 100%. E o armazenamento à temperatura ambiente, né, por conta desse tipo de embalagem que é utilizada, esse produto consegue ficar em temperatura ambiente e tibiular por no mínimo 6 meses, que é o caso do leite de caixinha, né? A gente seguindo aí falando sobre o leite que fica fora de refrigeração, né?
eu fico pensando assim, para muitas pessoas isso hoje em dia é super comum, mas imagina, né, para os avós de vocês que pegavam leite lá na vaca, né, ou comprava do leiteiro, né, e isso tinha que ser fervido, tira a nata, vai para a geladeira, aquela coisa toda, e hoje em dia você passa lá no supermercado, compra aquele leite que você vê, às vezes a fabricação dele já tem 2 meses, e o leite está lá no supermercado, disponível para compra, né? Algo assim que há alguns anos atrás era impensável, que foi desenvolvido pela ciência e tecnologia do alimento. Já, mais uma vez falando, que eu não estou falando que isso, que no caso do leite de caixinha, é algo positivo. Nós vamos discutir isso lá na frente, se é positivo ou não, né? Ver como funciona tudo isso, pegar a opinião de vocês. É mesmo para mostrar, né, como que hoje isso é tão disponível. E outra coisa, faz com que esse leite, né, chegue a um número muito maior de pessoas, porque o transporte do leite antes desses processos era muito difícil, mesmo depois da pasteurização, ele tendo que ficar refrigerado, não conseguia deslocar, né, por grandes extensões esse leite, ele tinha que ser ali comercializado numa região X, delimitada, né? E com esse novo formato de invase e de processo de conservação, se distribui para o país todo, vamos dizer assim, né? A indústria pode estar aqui em Minas Gerais e mandar lá para o norte, né? Que esse leite vai chegar lá em condições de consumo, né, da maneira como ele foi processado aqui na nossa região. Ele possibilita esse tipo de coisa. E a tindalização, esse é um método de conservação através do calor que não é assim tão, né, conhecido quanto os outros, não. Então, repetidos aquecimentos em temperaturas entre 60 e 90 graus, aí por alguns minutos, né? E isso é repetido, acontece repetidas vezes. Eu vou deixar para vocês lá no AVA e depois vou passar para vocês também uns vídeos que mostram aí esses processos de conservação através do calor na nossa próxima aula. Vocês vão conseguir visualizar melhor, né, como que é isso na prática, tá? Vai ilustrar aí o nosso conteúdo da aula de hoje, que está muito teórico, né, muito maçante, mas depois eu vou trazer uns vídeos para a gente poder ver isso na prática, como que funciona, tá? Aí o físico inglês John Tyndall quem acabou definindo aí esse método de conservação, que é conhecido como tindalização, né? Vem através de uma homenagem também a ele. Então, é um processo que a gente tem, utilizado pela indústria também, não é em larga escala, mas tem alguns produtos que passam por esse processo, por isso que eu vou conseguir estar mostrando para vocês aí isso, ilustrando isso, né? Através de mostrar isso dentro da indústria. E ele tem essa diferença. Então, vamos lá. O aquecimento se faz de maneira descontínua, sob temperaturas de 60 a 90 graus durante alguns minutos. E esse processo é refeito, tá? As formas vegetativas serão destruídas, os esporos não. Então, ele também não tem essa capacidade de destruir os esporos, até por conta que esporos geralmente são eliminados a temperaturas mais altas, né? Após o resfriamento, os esporos germinam e no prazo de 24 horas é realizado um novo aquecimento e um novo resfriamento. Então, é um método de conservação que ele vai ter, assim, às vezes são repetidos 3 vezes, 2 vezes, depende do tipo de matéria-prima, né, como que aquela indústria determinou. Mas eles fazem esse processo de aquecimento, a temperatura vai caindo, aí o que sobrou ali, né, que não foi eliminado, que no caso são os esporos, começam aí, igual eu tô falando, a germinar, e na hora que eles, né, vamos dizer assim, desabrocham, que eles fazem esse processo de germinar, volta a aquecer novamente para eliminar ele, porque o esporo não é eliminado a essa temperatura, mas o esporo já germinado vai ser eliminado. Então faz uma vez, faz 2 vezes, né, no intuito de destruir aí o máximo de micro-organismos. É um tipo de conservação ainda caro,
né? Então, assim, para muitos produtos ele não é utilizado porque é trabalhoso, pense bem, espera 24 horas, aquece de novo e tal. Então, alguns produtos acabaram sendo melhor, né, trabalhados com outros tipos de conservação, mas os enlatados, né, por exemplo, a gente vê muito esse processo de tindalização. Olha um outro termo aí, né, apertização. Então, esse processo corresponde ao aquecimento do produto já elaborado, envasado em uma embalagem hermética e autoclavado. Então, vai sofrer um tratamento térmico já nessas condições. Já foi elaborado, já foi envasado, está numa embalagem que já é hermética e que ela pode ser levada ao autoclave, que é, né, aquele recipiente que vai numa temperatura muito alta também. Podem ser usados latas, vidros, plásticos ou outro material resistente ao calor. Então, esse alimento que é apertizado, mais comum são as conservas de milho, tomate, essas latinhas que a gente compra, né? Tudo que vem em conservinha ou em lata ou em vidro pode ter sido processado através desse método de conservação chamado apertização, que já é nele todo envasadinho. Pescados, né, sardinha, atum, mariscos, carnes bovinas, fiambrada e frango, então aquelas que vêm em latinha, sopas e derivados de frutas, essas papinhas de neném, geleias, doces. Então, toda vez que vai passar pelo processo de apertização, já tem que ser nessas embalagens ou latinha ou esses vidros, né, que fazem o processo hermético para que possa receber aí esse aquecimento que é feito com água também, água fervente, tá? Então, aqui, com relação aos métodos de calor, métodos de conservação através do calor, alguma dúvida? Não. Não. Então, só para relembrar aqui, né? A gente falou do branqueamento, da pasteurização, da esterilização comercial, mas na pasteurização a gente viu lá que tem a lenta, tem a rápida, né? Tem a esterilização comercial, tem a esterilização que a gente chama de ultrapasteurização, que seria aquela que é para o invase UHT, tem a tindalização, que faz esse processo de aquecer, resfriar, esperar um tempo, né, até os esporos germinarem novamente, repetir o processo quantas vezes seja necessário, dependendo da matéria-prima ali a ser processada, e a apertização, que não apareceu aqui, peço desculpa, não coloquei ela aqui, foi uma falha, e que consiste nesse processo também através da temperatura em panelas autoclaves, onde vai ter feito um aquecimento, né, com água, nesses produtos já envasados e próprios para isso, principalmente os enlatados e conservas. Pode seguir, né? E os métodos de conservação pelo frio. A gente tem a refrigeração e o congelamento. A gente lida muito com esses métodos de conservação no nosso dia a dia, né? E eles servem para proteger os alimentos contra a ação de micro-organismos e atividades de enzima, segurando o menor grau de alteração física, química e sensorial. A definição é a mesma, né? Tanto, né, para que a gente aplica esse método de conservação, seja os de calor ou os métodos através do frio, com a mesma finalidade, né? Para aumentar também a disponibilidade e variedade de alimento. Então, no exemplo do leite, né, que eu falei no final do leite do HT, a gente vê essa questão foi que eu dei da disponibilidade, dele poder estar, né, em várias regiões, onde antes talvez não seria, aquele produto não poderia estar lá, né, ou o produto daquela indústria não seria distribuído naquele local por conta do transporte e tudo isso. Então, eles mais uma vez, né, a conservação de modo geral, ou através do calor, ou através do frio, também vai
você vai estar pensando sempre nos 3 pontos que eu falei com vocês, que é a questão nutricional, a questão sensorial e a questão do controle microbiológico, tá? Evitando aí contaminação, né? Mantendo o mais nutritivo possível e o mais agradável ao paladar. Então, aí, exercer a ação direta sobre o micro-organismo, retardar ou anular a ação das enzimas, interromper os processos bioquímicos, conservar, prolongando a vida, transpiração e respiração mínima de frutas. Porque, eu não sei se vocês lembram da disciplina de matérias-primas, né? Esse processo de transpiração e respiração de frutas e legumes faz com que ele perca muita água e com isso ele vai diminuir a sua vida útil, né? Ele vai murchar, é o processo de murchar que a gente fala, né? Que as frutas e legumes fazem isso naturalmente mesmo após a colheita. Eles continuam com o processo de transpiração e respiração um pouco menor enquanto estão, né, ali no pé, mas continua esse processo, que é esse processo de murchamento. Então, quando a gente coloca, né, a gente viu isso lá na disciplina como a maneira de conservar as frutas e legumes, né, lá no armazenamento, é justamente sobre refrigeração. Tá utilizando aí também como conservação, controlando essa transpiração e respiração. E a gente faz isso na casa da gente também, né, com muitas frutas e legumes. Você quer prolongar a vida lá na sua geladeira, aliás, na sua casa, você coloca na geladeira. Armazenamento refrigerado, né, o processo de conservação através da refrigeração, utiliza temperaturas um pouco acima do ponto de congelamento, sendo mais usuárias as temperaturas entre 8 e menos 1 grau Celsius, assim, a 5 graus Celsius, temperatura comum de refrigeração. Um determinado alimento poderá ser conservado por 5 dias, ao passo que a 15 graus poderá tornar-se deteriorado em menos de 24 horas. Então, esse exemplo aí está mostrando como que só esse controle da temperatura, né, estende tanto, né, essa validade desse produto. Esse é um exemplo, tá? Não é todo produto que vai ser refrigerado, que vai poder ser conservado 5 dias. Por exemplo, um produto que vai resistir 5 dias nessas temperaturas e que, se fosse numa temperatura mais alta, ele não duraria o mesmo tempo. Essa redução da temperatura prolonga a vida útil do alimento durante um período limitado, né? Limitado porque você retarda o processo, mas você não anula ele, podendo variar de dias a semanas, dependendo da matéria-prima que está sendo refrigerada. O resfriamento pode ser provocado usando ar frio, usando vácuo, a evaporar água provocando o resfriamento do produto, e água, hidrorresfriamento. Então, essas outras maneiras de refrigeração a gente vê principalmente dentro da indústria. A refrigeração e o armazenamento refrigerado constituem um dos métodos mais suaves de conservação, né? Mesmo assim, retardar o processo natural, ele não interferem tanto aí no sentido da consistência, né, e tudo mais daquele produto. Os alimentos refrigerados são considerados como frescos e de boa qualidade, sendo essa razão sua grande aceitação pelos consumidores, né? Ainda hoje, muita gente tem, né, quando pega essa frase assim, me vem à mente isso. Muita gente tem resistência a produtos congelados, né? Isso mudou muito, porque os congelados, assim, invadiram as prateleiras, né, dos supermercados, estão, assim, inseridos na dieta da população brasileira. É difícil a pessoa fazer um supermercado e não ter nenhum item congelado no seu carrinho, né? Aí, assim, antes que alguém falasse, aqui em casa não compra nada congelado, eu falo assim, na maioria, né, é muito difícil a gente ver isso. Mas ainda assim existe um preconceito, principalmente do produto final, né? Se você vai, por exemplo, vai numa lanchonete e vai comprar um salgado, olha o exemplo que eu peguei lá na ponta, gente. Se você vê aquele salgado lá nesse suco e fala assim, me dá esse enrolado aí, e a pessoa te serve, é uma coisa, mas se ela vai, você pede, vê um enrolado, pede, me dá um enrolado, por favor, ela fala assim, só um minutinho que eu vou aquecer, aí pega um lá dentro do freezer, ou pega mesmo aquele
que está naquela exposição, não vai ser, né? Pega um que está acondicionado e aquece e te serve quentinho na hora. Às vezes tem muita gente que não gosta porque tem um receio do produto congelado. E na verdade, um produto que passa por esse processo para estender o seu tempo de prateleira. Em alguns alimentos a gente vai ver que é um processo que altera, né, a sua textura, mas em outros isso tem pouco impacto. Então é mesmo saber, né, quais os produtos são mais adequados a serem conservados sob refrigeração e quais vão ser mais indicados a serem conservados através do congelamento. Para isso é importante considerar a temperatura de armazenamento, a circulação de ar, a umidade e a composição da atmosfera de armazenamento. É importante, né? Não é só o fato de controlar essa temperatura, é sim a questão do ambiente onde aquele alimento está condicionado. Então, por isso é importante essa questão da circulação de ar, da umidade também, se está ideal ali para aquela matéria-prima, né? E a composição da atmosfera do armazenamento. A gente vai ver até que alguns produtos têm essa atmosfera modificada, visando prolongar também essa validade em casamento com o processo de refrigeração. O congelamento já vai utilizar temperaturas mais baixas, aí, que vão variar de menos 10 a menos 40. Né? Acima de 40 a gente chama de ultracongelamento, que são congelamentos mais rápidos. A escolha da temperatura 30, a introdução da tecnologia de alimentos, aqui essa referência é a parte que eu tirei essa definição do livro da tecnologia de alimentos de vocês, tá? Por isso que eu deixei a referência aí para vocês depois poderem consultar. Depende do aspecto econômico e das características de cada alimento. O congelamento pode ser um processo lento, quando demora de 3 a 12 horas, e a temperatura decai gradativamente, né, até chegar àquela temperatura desejada. Nesse método, ocorrem formações de grandes cristais de gelo no interior da célula. Isso afeta fisicamente, podendo provocar transformações indesejadas. Então, quando a gente pega o exemplo que eu dei, né, dessa aceitação do congelamento, tem muito a ver com isso também, porque no início desse grande avanço de produtos congelados, né, nos mercados e nos comércios também, como eu citei no caso, um exemplo, né, de um produto lá no consumidor final, esse congelamento ainda não era tão eficaz, né? Ainda tem esse método de congelamento mais lento, que não é tão eficaz, mas hoje em dia isso é cada vez mais escasso, né? Porque a ciência e tecnologia de alimentos evolui sempre, está sempre modificando toda essa cadeia, e no congelamento não é diferente. Então, hoje em dia, eu falei, existe um ultra congelamento, né? Até restaurantes de médio e grande porte já colocam aí já no seu plano de negócio, na hora da montagem, um ultra congelador, que é algo que facilita tanto na rapidez do congelamento para você ter aquele produto rápido disponível, mas principalmente na qualidade do congelamento. Os pães congelados hoje, a indústria de panificação mesmo, ela trabalha com congelamento de pão. Tem muita padaria hoje em dia, quando é padaria pequena, e principalmente padaria de interior, né, que compra o pão congelado, inclusive o pãozinho francês, né? Existem indústrias panificadoras especializadas nisso. E só é possível, né, fazer um pão congelado, entregar lá no interior e o padeiro de lá assar ele tem uma qualidade excelente por conta do ultracongelamento, por conta do congelamento desse pão numa temperatura muito baixa. Então, isso é rápido, de novo o binômio tempo-temperatura aqui. Aqui não só pensando nessa questão de eliminação e inativação, mas também na questão dessa formação de cristais, porque o que acontece? O congelamento age, né, na água presente no alimento. Então, se isso é lento, forma esses cristais aí no interior da célula. Se isso é rápido, não chega a formar esses cristais. A maneira é diferente e, com isso, na hora do descongelamento, aquele produto tem uma qualidade maior. Então, hoje em dia, você compra, por exemplo, morango antes, frutas
congeladas antes, era terrível. Na hora que você descongelava, ficava só aquele negócio de muita água, né? Que é o que as pessoas queixavam muito. Muita gente até achava que era algo injetado, a gente sabe que isso existe também, né? Mas às vezes nem era esse processo da indústria injetar água ali no invase, é mesmo uma questão do congelamento mal feito, um congelamento muito lento, né? Que vai fazer ali com que, às vezes, aquele alimento desprenda, né? Um pouco de água antes de ser 100% congelado, e isso ali fica também um outro exemplo, né, de ruim de congelamento muito lento. Aí fica aquela coisa de gelo assim do lado do produto, quando você descongela, aquilo ali também gera características ruins. Então, isso tudo foi sendo cada vez melhor trabalhado, tanto na questão dos três pilares, mais uma vez, nos três pilares, né? Quando se melhora a maneira de fazer, de aplicar esse método de conservação, eu melhoro aí, consequentemente, esses três pontos, tá? Então, métodos de congelamento rápido mais utilizados na conservação de alimentos. Congelamento com ar estático ou em circulação, através de câmaras frigoríficas, que vão movendo esse ar por convecção natural, né? Geralmente a menos 20, menos 30. Congelamento por contato indireto com placas super resfriadas, então é uma esteira que vai passando, essas placas estão super resfriadas, aí vai congelando o que está passando ali entre elas. Congelamento por imersão em líquidos refrigerantes, né, que é quando coloca isso imerso num líquido muito frio e aí vai congelar através desse líquido que é refrigerante. Congelamentos criogênico, que consiste em borrifar os alimentos com líquido criogênico, por exemplo, nitrogênio, gerando alimentos ultracongelados. A utilização de nitrogênio em congelamento, hoje em dia, também é muito utilizada pela indústria e ela possibilita, né, principalmente nesse caso das frutas, né, outra coisa também que o congelamento, quando ele é mal feito e lento, tinha um ponto muito negativo nas frutas congeladas, é que às vezes vinha aquele bolo, né? Você descongelar, tinha lá, por exemplo, morango, aquele bolo de morango. Aí você quer pegar um pouco de morango, você tinha que ir lá com a faca, quebrar aquela placa de morango, você nem sabia mais se o morango estava inteiro, se o morango, né? O que tinha acontecido com aquele morango ali. E hoje em dia, através desses processos, né, mais modernos, a gente consegue comprar, por exemplo, eu falo isso porque eu uso muito frutas vermelhas congeladas, né? E a gente consegue comprar as frutas, o morango vem soltinho, você quer pegar 3 morangos lá dentro de 1 quilo, você pega, né? Já vem, você vê que tem essa, você pegar o morango e olhar, não tem essa formação de cristal em volta dele. Isso tudo gera benefícios na hora da gente utilizar, tá? No entanto, o congelamento é um método caro e exige a continuidade da cadeia do frio. Então, o que está querendo dizer isso? Né? Um produto congelado, ele vai ter o armazenamento congelado, o transporte congelado, no ponto de venda congelado. O ideal seria no transporte para casa, né, congelado também, em casa mantido no congelador. Então, isso tudo tem um custo, né? Mas ainda assim, apesar desse custo, a gente tem essa invasão, como eu falei, de produtos congelados hoje em dia. É difícil fazer uma compra e não levar nenhum, né? Nem que seja uma carne congelada no meio das suas compras. Então, aí outros... deixa eu só tirar isso aqui. Não entendi. Outros tipos de associações que acontecem com o congelamento, que é essa questão que a gente falou de juntar, né? 2 métodos de conservação. Hortaliças e derivados do leite. Então, é o que a gente falou lá da questão do branqueamento antes de congelar, né? Feijões e ervilhas, né? A questão da oxidadas devem ser inativadas para a questão do sabor forte de velho. Então, às vezes, ele primeiro passa pelo processo de conservação através do calor e depois também vai ser conservado durante o seu processamento industrial. Alimentos proteicos também congelados sem tratamento prévio. Proteínas desnaturadas não congelam bem. Está falando o que aqui? Está querendo dizer que algumas carnes precisam ter outro tipo de conservação antes do congelamento para que essas proteínas não sejam desnaturadas. Então, se fosse congelado direto, a gente teria esse processo de
desnaturação das proteínas. Então, às vezes faz um processo de maturação ou faz um outro tipo de conservação antes de ser submetido ao congelamento. Cenoura, damasco, maçã, pimenta, faz aí um processo de desidratação, né, até 50% antes de ser congelado. Então, são alguns produtos que são citados que são ofertados, né, para consumo final também em outros formatos, passando por outros processos, tá? Mas que podem ser encontrados no supermercado ou, né, no distribuidor, também conciliando o método de conservação, geralmente por calor, junto com o método de conservação do congelamento, tá? Então, não só são encontrados nesse formato de conservação, né, com esse casamento, existem outros caminhos também. Não vai ser não vai ser oferecido congelado, mas ele vai ser ofertado através do processo de evaporação, né? Então, a gente já falou aí desses produtos em outros métodos de conservação através do calor lá na frente, e que não precisava aí de associar ao congelamento. Aqui nós estamos falando especificamente de alguns que são comumente associados aí com o método de conservação através do congelamento. O processo de congelação em si não altera o valor nutritivo do alimento, quanto à temperatura de retenção de nutrientes. Então, só o fato de congelar não vai interferir nisso, tá? Pré-preparo para congelação. Lavagem, cortes, branqueamento quando necessário. Isso tudo aí no sentido de preservação nutricional. Operações sucessivas de congelação e descongelação, aí vão ter esse processo de desnaturação de proteínas, por isso que nunca é recomendável a gente descongelar uma coisa e depois congelar novamente, né? Não só por uma questão de possibilidade de recontaminação, às vezes é um processo que foi, né, trabalhado no método de conservação, conseguiu eliminar micro-organismos patogênicos, conseguiu inativar enzimas, mas através desse processo de descongelar e congelar novamente, ele pode ser contaminado, mas não só por isso, mas também por conta dessas perdas com relação nutricional, tá? Alimentos de origem animal e ricos de vitaminas lipossolúveis, sem embalagem, então aí podem sofrer oxidação líptica, né? Que a oxidação é a que acontece através da gordura, e por isso são associados, às vezes, aí o método de congelamento para evitar que isso ocorra. Congelação e descongelação repetida provoca rompimento das membranas celulares, enzimas hidrólicas. Fosfatases nucleases iniciam a autodigestão celular. Então, está falando aí as reações que acontecem quando a gente faz esse processo de descongelar, né, as reações das enzimas. Como que funciona isso dentro do alimento, pode ser desencadeado através desse processo. Variação na temperatura de armazenamento pode causar também mudanças físicas nos cristais de gelo. Então, por isso que é importante manter desde lá do processo de congelação até lá na sua casa ou no seu negócio, né, onde isso vai ser o ponto final desse processo, o equilíbrio dessa temperatura, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado em toda essa linha de produção. Alimentos não embalados, né, quando eles são submetidos ao congelamento, podem sofrer queimaduras por sublimação. Quando a gente vê, por exemplo, a carne fica escura, né, ou o alimento resseca muito ali, é o que a gente chama de queimadura por sublimação. A queimadura pelo esse excesso de frio, por essa temperatura muito baixa. Descongelação indicado métodos rápidos, evitar altas temperaturas, desidratação excessiva. Então, aí, depois a gente vai falar melhor dos métodos ideais de descongelação. E aí, nós não vamos entrar hoje no método de conservação pelo controle da umidade, não. A gente vai parar nos métodos de conservação através do calor e através do frio, que já tem muito assunto que depois a gente vai esmiuçar melhor, né? Vai tratar melhor desses assuntos. Acho que já dá para ter tema para vocês reverem. O material didático está disponível no ABA, que é esses slides aí em PDF, vocês podem baixar para ler com calma, né? Tem gente que
tem facilidade de assimilar o conteúdo lendo e o conteúdo. Quem quiser rever algo que gosta de ver, né, isso já explicado, vai ficar postado lá para vocês. E lembrando que eu postei um trabalho, né, um estudo dirigido sobre a aula passada e sobre essa, vai pegar muito essa parte dos métodos de conservação através do calor e do frio, para que vocês possam responder aí com calma e enviar para o meu e-mail até a próxima quinta-feira, tá? Então já está disponível para vocês lá. Quem não está tendo acesso ao AVA, me chama depois no WhatsApp, que eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, apenas para quem não está tendo acesso ao AVA. Lembrando que né, a escola não permite que a gente envie para o WhatsApp, é só por enquanto o sistema não está ainda regularizado, tá bom? Não saiam por enquanto da aula, deixa eu só anotar aqui todo mundo que está presente. Comecei a anotar e depois foi entrando mais pessoas. Alguém quer fazer pergunta? Não, tá tranquilo, eu achei. Tranquilo, Débora? Por enquanto, né? Vamos ver, amanhã eu vou tentar fazer essa atividade, aí talvez eu comece a ficar desesperada. A primeira aula, eu acho que foi muito bacana também. Ana Maria chegou aí depois, né, Ana Maria? Ana Maria Foi, eu já vi. muito. Está disponível lá para vocês, tá? Tá joia. Ui, beleza. Tá Boa bom. noite, tudo bom? Cheguei atrasada hoje. Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, como que a gente pode fazer para criar o grupo aí? Podem anotar aí meu telefone, aí uma de vocês fica responsável de... Anoto, mas é só mais com a gente, né? Pode falar o Não, nome. na verdade, eu acho que seria melhor criar o grupo da disciplina. Então, deixa eu pensar aqui. Mas assim, todo mundo manda nesses... Ah, não, mas não tá Lá funcionando, no não. chat não vai. Eu vou passar o meu telefone, melhor. Aí quem não tem, me adiciona e me dá um oi lá. E aí depois eu crio o grupo. Mais fácil, né? É. Pode Só não falar? esquece que você tá gravando a aula. Tá, não tem problema, não. Ah, A questão dos grupos para comunicação é permitido. Só não é permitido que a gente faça, né, todo o transporte do material fora o AVA, porque lá é o nosso ambiente acadêmico que é registrado. Professora, Oi. para facilitar para você poder adicionar todo mundo no grupo, cria o grupo só você, cria um link de compartilhamento e solta aqui no chat. Aí é só clicar que já entra automaticamente no grupo. Mas vocês têm acesso ao chat? Porque eu acho que quando não entra com e-mail corporativo, não consegue visualizar o que eu escrevo no chat, não. O meu não tá Consegue? funcionando, não. Ah, realmente. Entendeu? Professora, O Teams tem isso, é só quando vocês entrarem com um e-mail Teams, entendeu? Por isso que eu não fico mandando nada no chat também. Eu passo o telefone e vocês me mandam um oi. Acho que os meninos de gastronomia já têm o meu contato, eu tenho de vocês também, mas o pessoal tá na nutrição. professora, eu tenho o Oi. contato da Jailma. Qualquer coisa eu passo das meninas também e ela te envia. Pode também. O que vocês acham melhor? Por mim, o que fica mais fácil, né? Já a Ilma tá aí, concorda com É porque isso? como já, ela